Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Faremos a leitura a partir do verso 5 até o verso 18. Lido o texto, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Meus irmãos, tempos difíceis haviam chegado, desde o momento em que Jesus, o Messias, nasceu em Belém da Judéia. Quando Jesus nasceu, governava o mundo César Augusto, que governou o império do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. Jesus exerceu o seu ministério e morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, no governo de Tibério César, que governou do ano 14 ao ano 37 da era cristã. Em seguida, governa o Império Romano Calígula, um homem mau e perverso, do ano 37 ao ano 41. Do ano 41 ao ano 54, governa o Império Romano Cláudio. Quando há grande fome no mundo, os judeus são expulsos de Roma. Do ano 54 ao ano 68, governou o Império Romano Nero, o homem que incendiou a capital do Império, no dia 17 de julho do ano 64. Do ano 69 ao 79, governou Vespasiano, o homem que inaugurou o Coliseu Romano, o Anfiteatro da Morte. E numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil cristãos foram mortos por requinte de crueldade. Dos anos 79 a 81, governou o Império Romano Tito Flávio, o homem que incendiou Jerusalém.
do ano 81 ao 96, governou o Império Romano Domiciano, chamado de Segundo Nero, ou Nero Redivivo, o homem que perseguiu de forma implacável os cristãos, e baniu o apóstolo João para uma colônia penal, para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos, onde ele escreveu o livro de Apocalipse. Tempos difíceis, tempos amargos. A essas alturas, todos os apóstolos de Jesus já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. O último representante do colégio apostólico era João, e agora ele é banido, tirado de Éfeso, capital da Ásia Menor, onde era pastor, para morrer na solidão desta ilha vulcânica, em trabalhos forçados. Entretanto, quando todas as portas para João se fecharam na terra, e o imperador, pensando que estaria jogando uma pá de cal na igreja tão sofrida, e calando a voz do último apóstolo de Jesus, quando todas as portas para ele estavam fechadas na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor. Quando João escuta atrás dele uma voz, como de trombeta, dizendo: que vês? Escreve livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas, os 7 candeeiros, e Jesus glorificado no meio das igrejas. Quem é esse Jesus? Quem é este grande eu sou? Este é o centro das Escrituras. Ele é tudo no Antigo Testamento. Ele é a semente da mulher. Ele é o descendente de Abraão. Ele é o cordeiro da Páscoa. Ele é o maná que caiu do céu. Ele é a água que brotou da rocha. Ele é a coluna de fogo que guiava o povo de noite, a coluna de nuvem que guiava o povo de dia. Ele é representado pelo tabernáculo, pelo templo, pela arca da aliança, pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade. Quem é esse Jesus? Ele é tudo no Novo Testamento. Ele é o grande eu sou. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o Rei dos reis. Ele é o soberano deste universo. Aqui viemos nesta noite porque reconhecemos a Jesus como o grande eu sou. E aqui nesse texto eu quero destacar 3 verdades. A primeira delas é a grandeza incomparável da pessoa de Jesus. Porque a primeira verdade que João destaca é que este Jesus que adoramos nesta noite, ele é onipresente. Ele está no meio dos candeeiros. E ele está aqui nesta noite. Ele está presente conosco. Esta reunião só é importante, só tem o significado que tem, não porque temos aqui pessoas ilustres, e louvamos a Deus porque as temos em nosso meio. Essa reunião não é tão importante porque temos aqui uma mobilização de uma grande igreja que se desdobra para construir tudo isso e para recepcionar caravanas do Brasil e do mundo. Esse lugar é tão importante, não é tão importante porque temos aqui músicos de qualidade excelente, preletores vindo de diversas regiões. Esse lugar só é importante, de fato, porque Jesus está presente neste lugar. É por causa dele que viemos, é para ele que adoramos, é a ele que servimos nessa noite. Ele está presente aqui porque ele é onipresente, ele está no meio dos candeeiros.
Mas quando João vai observá-lo, em segundo lugar, ele é também eterno. Porque a descrição que temos no verso 14 é que a sua cabeça e cabelos são brancos, como a alva lã, como neve. Se retrata a eternidade dele. Ele não passou a existir como pensar Ario de Alexandria. Ele não é uma divindade inferior, apenas superior aos anjos. Ele é Deus de Deus. Ele é luz de luz. Ele é coigual, ele é coeterno, ele é consubstancial com o Pai. Ele tem os mesmos atributos do Pai. Ele realiza as mesmas obras do Pai. Ele é eterno, ele é o Pai da eternidade. Ele não foi criado, ele é o Criador. Ele não passou a existir, ele é eterno. Ele é o Pai da eternidade e ele está aqui nesta noite. João passa a descrevê-lo e o vê não apenas como onipresente e como eterno, mas também como onisciente, porque o verso 14 diz: os seus olhos são como chamas de fogo, ele tudo vê, a todo sonda. É por isso que, caminhando entre as igrejas, ele vai dizer: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, eu conheço o lugar onde tu habitas. Esse Jesus que está presente conhece você, o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Ele conhece as suas noites indormidas, as suas madrugadas insones. Ele conhece as suas dores, ele vê as suas lágrimas, ele sabe tudo a seu respeito. Ele está aqui nesta noite, sondando você, conhecendo você, sabendo do que você precisa. Mas ainda, quando João vê, versículo 15, ele é também onipotente, seus pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Sabe o que significa isso? Ele é irresistível. Meus amados, ninguém põe Jesus em apuros, ninguém ameaça Jesus, ninguém coloca Jesus contra a parede. Vai acontecer pelas passarelas e ruas no carnaval brasileiro, em muitos lugares, situações em que o nome de Jesus vai ser vilipendiado. Alguns pensando que vai intimidar Jesus, ou vai diminuir Jesus. Tolice, bobagem. Ele não é intimidado por nada, ele não fica acuado por ninguém, ele não é ameaçado por nenhum poder. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Ele é quem dá a vida, ele é quem tira a vida, ele é quem exalta, ele é quem humilha, ele é quem coloca no trono, ele é quem tira do trono. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Todo-Poderoso Deus. E a Bíblia diz que ele virá em glória para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas ainda, o texto vai nos informar, no versículo de número 15, que a sua voz é como voz de muitas águas, e significa que ele é irresistível. A sua palavra é poderosa. E é por isso que nós aguardamos com tanta ansiedade a leitura e a exposição da Bíblia, porque a Bíblia pregada e exposta é a própria voz de Deus que nós ouvimos. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra, e quando a sua palavra é lida, e quando a sua palavra é exposta, é a palavra toda onipotente do Deus Todo-Poderoso é que é ouvida. A sua voz é poderosa, despede chamas de fogo. A sua voz é poderosa e despedaça os cedros do Líbano. A sua voz é poderosa e faz tremer o deserto. Ele dá uma ordem, o sol para. Ele dá uma ordem, as estrelas aparecem. Ele dá uma ordem e a doença cessa. Ele dá uma ordem, os demônios vão embora. Ele dá uma ordem, os anjos saem para obedecê-lo. Ele dá uma ordem, a sua voz é ouvida, porque ela é poderosa. Louvado seja o seu nome. Mas ainda, João está olhando e contemplando a grandeza da sua pessoa,
E o verso 16 mostra que ele tem uma arma que sai da sua boca, uma espada afiada de 2 gumes. E significa que ele é vitorioso em todas as batalhas. Ele não conhece a derrota. Ele não conhece fracasso. É por isso que a Escritura diz que naquela grande batalha final, descrita como a batalha do Armagedon, aquela guerra não vai ser vencida com canhões, com fuzis, com armas nucleares, com bombas atômicas, com exércitos emparelhados. A única arma que vai ser acionada é a espada que brota da boca de Jesus. E ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, porque ele é vitorioso, ele é irresistível, ele é onipotente e não há ninguém que possa detê-lo. Mas ainda, meus amados irmãos, João o vê como Deus glorioso, porque o texto diz que o seu rosto brilha como o sol no seu fulgor. O Cristo que João vê na ilha de Patmos não é o Cristo suando sangue do Getsemane. O Cristo que João vê não é o Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê não é o Cristo vilipendiado e espancado do pretório romano. O Cristo que João vê não é o Cristo que caminha em sangue debaixo de um leito maldito pelas estreitas e apinhadas ruas de Jerusalém. O Cristo que João vê não é o Cristo pregado na cruz. O Cristo que João vê é o Cristo todo-poderoso, é o Cristo vitorioso, cujo rosto brilha como o sol no seu fulgor. É o Cristo da glória que está sentado no trono, que governa as nações, que rege o universo, que dirige a igreja, que controla a minha, a sua e a nossa vida. A sua pessoa é gloriosa. Mas ainda, finalmente, a pessoa de Cristo é vista no verso de número 18 assim: eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele é o Cristo vencedor da morte. A morte é considerada na Bíblia como o rei dos terrores, mas Jesus é o rei dos reis. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. E é por isso que nem você nem eu precisamos temer mais a morte, porque agora o túmulo não é o nosso último endereço. A morte não tem a palavra final. Jesus venceu a morte, e para você e para mim hoje, diz a Bíblia, viver é Cristo e o morrer é lucro, porque morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então vimos em primeiro lugar a grandeza incomparável da pessoa de Jesus, do grande eu sou. Vamos ver agora em segundo lugar a grandeza incomparável da obra de Jesus, e remeto você ao versículo 5. E a primeira coisa que eu quero destacar é o que está escrito aí: aquele que nos ama, sendo ele tão grande e tão poderoso, e conhecendo-nos como nos conhece, ele nos ama. Às vezes as pessoas nos amam porque não nos conhecem profundamente, exaustivamente. Se nos conhecessem como ele nos conhece, talvez fugiriam horrorizadas. O que é magnífico é que, apesar de nos conhecer e saber das nossas fraquezas, dos nossos pecados, das nossas mazelas, ainda nos ame com amor eterno, com amor perseverante, com amor sacrificial. Os puritanos diziam: achas pouco os seres amados por Deus? Esta verdade deveria curar complexo de inferioridade. Esta verdade deveria curar autoestima achatada. A pessoa mais importante do universo ama você. E ele não escreveu em letras de fogo nas nuvens: eu te amo. Ele esculpiu na sua cruz: eu te amo.
A segunda obra que é nos apresentada, versículo 5, é que ele morreu por você. Versículo 5 diz o seguinte: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Quantas pessoas que pensam que você pode ser salvo se você fizer por onde? Quantas pessoas que pensam que você pode ser salvo praticando boas obras? Quantas pessoas que pensam que você pode ser salvo obedecendo e seguindo à risca o sermão do monte? Quantas pessoas que acham que podem ser salvas olhando para Jesus como um mestre, embora ele seja o mestre dos mestres, embora ele não seja um alfaiate do efêmero, mas o escultor do eterno. Você e eu somos salvos pela morte dele. Ele morreu na cruz, e não morreu apenas para possibilitar a nossa salvação, ele morreu como nosso fiador, como nosso representante, como nosso substituto. Ele morreu para comprar-nos com o seu sangue, para sermos de Deus, membros da família de Deus. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Terceiro lugar, versículo 6, ele nos amou, ele morreu por nós. Mas em terceiro lugar, ele nos honrou. Versículo 6 diz: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Vocês todos sabem disso. Lá no Antigo Testamento, nenhum rei podia ser sacerdote, nenhum sacerdote podia ser rei. Eram funções distintas. Porém, Jesus veio ao mundo e reuniu nele mesmo a função de profeta, a função de sacerdote, a função de rei. E agora, você que crê nele, você tem o privilégio de ser sacerdote real. Você tem livre acesso à presença de Deus. Você é entronizado e assentando-se com ele, você pode estar nas regiões celestes, acima de todo o principado e potestade. Não há posição neste mundo tão honrosa. A porta da graça está aberta. Você tem livre acesso. Você é sacerdote. Você não precisa que ninguém represente você. Você mesmo pode falar com ele, onde você estiver, quando você quiser, na hora que você desejar, quando você precisar. Você é sacerdote, e sacerdócio real. Mas em quarto lugar, ele nos amou. Ele morreu por nós, ele nos exaltou, mas em quarto lugar, ele voltará para nós. Versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Ele virá. Essa é a apoteose da esperança cristã, essa é a acrópole da fé cristã, esse é o apogeu da esperança cristã. Jesus voltará, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, vitoriosamente. Ele voltará. E diz a Bíblia que quando ele voltar, ele vai se assentar no trono e ele vai julgar as nações. E a Bíblia diz que os livros serão abertos e todos vão ser julgados segundo o que tiver escrito nesses livros. E pelos critérios e quesitos desse julgamento, 4 critérios vão ser ali levantados. Seremos julgados pelas nossas palavras, seremos julgados pelas nossas obras, seremos julgados pelas nossas omissões, seremos julgados pelos nossos pensamentos e desejos. Por esses 4 quesitos, nenhuma pessoa, por mais virtuosa, passa, é aprovada, é inocentada. Todos serão culpados. Todos. Porque ele requer perfeição absoluta. E ninguém, depois de Adão e Eva terem caído no Éden, é perfeito. É por isso que um outro livro será aberto,
o livro da vida do Cordeiro. Se alguém não for encontrado escrito neste livro, será lançado no fogo, no lago do fogo. Mas se alguém for encontrado nesse livro, esse entrará na bem-aventurança eterna. Então, se hoje você está debaixo do sangue do Cordeiro, se hoje você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal, se hoje você entregar sua vida a Jesus, se hoje você confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você entrará na glória. Não porque você é perfeito, não porque você fez por onde, não porque você frequenta uma igreja evangélica, não porque você é um líder da igreja, não porque você realiza coisas portentosas na terra. Você só poderá entrar no céu pelo sangue do Cordeiro, e é quando você crê, então você tem seu nome no livro da vida. E se você tem seu nome no livro da vida, nada, nem ninguém pode arrancar de você o dom da vida eterna. Louvado seja o Senhor. Mas eu quero concluir com o terceiro ponto. Primeiro, a pessoa incomparável de Jesus. Segundo, a obra incomparável de Jesus. Terceiro, a implicação ou as implicações incomparáveis dessas duas primeiras verdades. Se Jesus é quem diz ser, e Ele é, então isso tem implicações. E a primeira implicação é que você e eu não precisamos ter medo da vida. Meus irmãos, quando João foi levado para a ilha de Patmos, eram dias muito sombrios. Os cristãos estavam sendo queimados vivos. Nero pôs fogo em Roma. Tito pôs fogo em Jerusalém. E Domiciano estava botando fogo nos crentes. Dias difíceis. Domiciano pensou que ele estava no controle, quando mandou deportar João para a ilha de Patmos. O que ele queria era a morte de João, o colapso da igreja. Mas quando João escreve Apocalipse, ele olha por outra perspectiva. Ele não está na ilha de Patmos por um decreto de Domiciano, ele está na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os homens pensam que têm as rédeas da história nas mãos, mas as rédeas da história estão nas mãos do Senhor Jesus. Quando as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu, e então revela para ele não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, mas as coisas que devem acontecer. Quem dirige a história é Deus, quem levará a história à consumação é Deus. É o nosso Senhor Jesus Cristo que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Mas em segundo lugar, nós não precisamos temer a morte. Jesus se dirigiu a João e disse: não tenha medo, João, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu estou no começo, eu estou no fim. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, se você está em Cristo, você não precisa mais ter medo da morte, porque Jesus é o primogênito dos mortos. Ele derrotou a morte, Ele venceu a morte, Ele matou a morte, Ele ressuscitou, e Ele é a ressurreição e a vida, e se você crê nele, você não morrerá eternamente. Louvado seja o seu nome. O que você vai encontrar no final de Apocalipse é que a própria morte vai ser lançada no lago do fogo. Você e eu vamos morrer, mas vamos ressuscitar. Mas a morte vai morrer e não vai ressuscitar. Terceiro, qual é a terceira implicação? Nós não precisamos ter medo, meus irmãos, do futuro desconhecido. Eu sei qual o futuro final é glória, mas eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, nem você. Se vamos estar vivos, se vamos estar com saúde, se vamos estar num leito de hospital, não sabemos. Mas nós não precisamos ter medo desse futuro desconhecido, não. Porque na verdade, quando João está na ilha de Patmos, e o Senhor diz para ele: sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Quando ele olha,
ele vê alguém no trono. Ele não ousa descrever quem está no trono. A única metáfora que ele consegue empregar e usar são pedras preciosas. É o Deus santo, 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 o Criador do universo. E de repente João vê um livro escrito por dentro e por fora, na mão daquele que estava sentado no trono, e uma pergunta foi feita: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E a pergunta foi feita no céu, e a pergunta foi feita na terra, e a pergunta foi feita debaixo da terra. Nem anjos, nem homens, nem demônios tinham competência sequer para olhar para esse livro, quanto mais abri-lo. E João chorava muito. Quando o ancião levantou a voz e disse: não temas, João, não temas. Eis que a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E aí a história vai se descortinando, e a história vai se desenrolando, e a história vai caminhando para a sua consumação, não como um caminhão sem freio ladeira abaixo, não como pensavam os gregos dando voltas em círculo. A história é teleológica, ela caminha para um telos, ela caminha para um fim, ela caminha para uma consumação, e na consumação da história, a vitória de Cristo e da sua igreja. Você não tem que conhecer, ter medo do desconhecido, porque Jesus está com o leme da história em suas poderosas mãos. Mas finalmente, nós não precisamos ter medo da vida, nós não precisamos ter medo da morte, nós não precisamos ter medo do futuro desconhecido, e finalmente nós não precisamos ter medo da própria eternidade. Jesus se revela a João dizendo o seguinte: eis que eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem a chave é quem tem a autoridade, é quem tem o poder. Os séculos rolarão, os milênios se desdobrarão, a insondável eternidade jaz à frente, mas Ele está aqui e Ele estará lá. Você não precisa ter medo, você não precisa temer, porque o grande eu sou está com você. O grande eu sou está segurando firme a sua mão. O grande eu sou segura você pela sua mão direita, guia você com seu conselho eterno e recebe você na glória. A Ele, ao grande eu sou, ao nosso glorioso Salvador, ao nosso Criador, ao nosso Redentor, ao nosso Protetor, ao nosso Consolador, ao nosso Provedor, ao Rei dos Reis, ao Senhor da nossa vida, ao amado da nossa alma, ao Messias de Deus, ao Filho do Eterno, ao Rei da Glória, seja o louvor, seja o poder, seja o domínio, agora e para sempre e eternamente. Aleluia.